Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa nossa proposta de conhecê-lo melhor. Nós hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de evolução, que é o quinto princípio fundamental da doutrina espírita, dentre os 15 garimpados das obras doutrinárias. E a gente vinha desenvolvendo, fazendo a comparação, a interligação desse princípio fundamental da evolução com os outros 14. Fizemos isso nos vídeos anteriores. No último, nós trabalhamos já no gráfico e ficou faltando a gente trabalhar a escala espírita no gráfico. A escala espírita, ela se encontra nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Nessa escala espírita, Kardec, num recurso bem didático, expõe para nós, distribui para nós os espíritos em 3 ordens e 10 classes. E é isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, sintonizarmos com os nossos amigos espirituais. Deus Pai de misericórdia, de bondade e de justiça. Te agradecemos, ó Pai, por todo o provimento que o Senhor nos concede a iniciar pela vida, por todo o provimento para viver essa vida. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a cada vez mais honrá-lo com a nossa gratidão e com os nossos esforços para nos aproximarmos mais do Senhor. Ajuda-nos também, Pai, a sintonizarmos o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa vontade com a Tua, para que um dia todos nós possamos dizer como Jesus: eu e meu Pai somos um, por exercermos integralmente a sua vontade em nós. Gratidão, Senhor. Abençoa-nos a todos. Abençoa, Senhor, nesse momento, principalmente, aquelas mentes e aqueles corações que nesse momento sustentam objetivos de guerra. Amanhe nas energias deles, Pai, para que possam amansar sentimentos e caminhar na direção da paz. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, que possamos compartilhá-la uns com os outros e com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Fica conosco, esteja em nós e que assim seja. Então, na sequência, vamos começar a estudar graficamente, continuar enxergando isso no gráfico, como nos vídeos anteriores, nos nossos encontros anteriores. E como já dissemos, hoje nós vamos ver a escala espírita. Então, nós vimos anteriormente, utilizando esse gráfico do Durval Ciampone, que é o autor de um livro chamado A Evolução do Princípio Inteligente, e analisando o contido na questão 605 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre essa forma de manifestar dos espíritos, que uma hora tem manifestação muito animalizada e outra hora tem manifestação mais espiritualizada. Ou seja, esses altos e baixos entre a animalidade e a espiritualidade que nós vivemos. E os espíritos então respondem, e Kardec então pergunta: acaso os espíritos teriam 2 almas? E os espíritos respondem que não são 2 almas, são 2 naturezas que os espíritos têm. Uma natureza material
mais voltada para a animalidade, natureza animal, e uma natureza espiritual. Essa natureza animal, que está mais sombreada no gráfico, e a natureza espiritual, que é, na verdade, a nossa essência, essencialmente nós somos espírito, temos ainda, maculando essa essência, a materialidade que ainda nos envolve, esse vínculo nosso com a matéria, essa vivência nossa da matéria. E quando o espírito não administra essa vivência muito bem, ao invés de a matéria servir ao espírito para ele evoluir, a matéria vem dominando o espírito. Então há aí a predominância da matéria no foco de canalização de energia do espírito na vida. Gradativamente, nós espíritos vamos rompendo com esses vínculos com a materialidade, dando uma nova importância à materialidade, e vamos dando também uma nova importância à espiritualização. E na proporção que nós vamos caminhando nessa direção, fazendo esse processo de troca de valores, de materialização para a espiritualização, nós vamos caminhando e seguindo aquela linha do gráfico, aquela linha curva do gráfico ali, que divide o gráfico em duas partes simétricas. Essa linha central, curva, tipo um S, ela simboliza a evolução do princípio inteligente. Então, quando o Duval Ciamboni trouxe para nós esse gráfico, ele foi de muita felicidade, porque ele desenhou para a gente entender. É aquela velha brincadeira. Está entendendo? Não? Quer que desenhe? Aí ele desenhou para a gente entender, e é um recurso muito interessante. Talvez possa ficar um pouco apagado aí na tela do computador ou do celular, mas com os recursos da própria aparelhagem, ampliando um pouco mais a imagem, melhora bastante a visibilidade. Então, porque aqui com os nossos recursos a gente não teve como clarear isso, tornar isso mais nítido para quem vir assistir. Então, vimos na semana passada, nos vídeos anteriores, essa caminhada, que é essa linha que faz um S do gráfico, essa caminhada do espírito. A iniciar no ponto 1 como a origem do princípio inteligente, questão 1 e 607, a gente vai entender esse ponto 1 aí, não vamos ler porque fica a critério de cada um de nós pesquisarmos, que é o momento da criação, onde todos nós, está bem na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos assim: acaso os espíritos teriam sido criados uns bons e outros maus? Então os espíritos respondem: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deles deu uma missão, atribuiu a cada um deles uma missão. Entendemos aí que é a mesma missão para cada um, porque senão seria uma contrariedade ao princípio de justiça dele, porque algumas missões poderiam ser mais difíceis do que a outras. A partir do ponto zero, do marco zero, cada um começou a exercitar-se como princípio inteligente, e isso nos reinos inferiores, que compreende ali aquele espaço do ponto 1 ao ponto 2. Reinos inferiores são mineral, vegetal e animal, até atingir o ponto 2, onde atinge a condição de espírito, atinge o status de espírito, assim atinge o ponto evolutivo de espírito. Até então é chamado de princípio inteligente em evolução nos reinos inferiores, até chegar nesse ponto. Nesse ponto ele ganha, nós vimos isso anteriormente, só recordando, ele ganha consciência de si, ele atinge, ganha não, atinge
consciência de si, ele atinge o livre-arbítrio, a liberdade de exercer-se, atinge a responsabilidade e assim começa a sua trajetória. É lógico que nos primeiros momentos esse livre-arbítrio foi usado assim, quase que de forma animal, porque estava saindo do reino animal. Mas gradativamente, através de experiências e mais experiências, na matéria, reencarnando, esse princípio inteligente, já na condição de espírito, ele vai aguçando esse livre-arbítrio, até chegar no ponto em que nós nos encontramos hoje, que nós já estamos começando a preocupar um pouco mais com as nossas escolhas. Acreditamos que o grande desafio que a humanidade passa nesse momento é o desafio de aguçar a sua própria sensibilidade, a sua própria seletividade, para que a humanidade possa começar a fazer escolhas diferentes das que tem feito, a começar do ponto 2 até o ponto 3, que é o estágio em que nós nos encontramos hoje, que faz parte, como vimos também anteriormente em outros vídeos. Ali corresponde os mundos inferiores. Então, em mundos inferiores habitam espíritos também inferiores. Cada categoria de espírito tem uma casa específica para ele, um mundo específico para ele. Há muitas moradas na casa do Pai. E cada grupo de espíritos, mais ou menos vibrando numa mesma faixa vibratória, eles são destinados a ocupar mundos de vibração coerente com a dele. Isso é o que os espíritos nos ensinam. Então, do ponto 2 ao ponto 3, nós chegamos ao equilíbrio entre a influência das naturezas animal e espiritual. No vídeo anterior nós explicamos isso aqui no quadro com detalhes. E hoje a gente vai, como já dissemos, vamos entrar mais especificamente em classes de espíritos. Mas é essa parte aqui que está no quadro, a explicação dela está no vídeo anterior, é só acessá-lo que vai ver detalhe por detalhe que nós discutimos na nossa segunda-feira passada. Do 2 ao 3, os espíritos vão, nesse estágio de evolução, nesse espaço entre o 2 e o 3, os espíritos vão perdendo materialidade e ganhando espiritualidade. Na proporção em que ele vai perdendo a parte mais escura, ele vai ganhando uma parte mais clara, que é a parte representativa da natureza espiritual. Evolução pura e simples. Então, em que consiste a evolução? Em espiritualizar-se, em desvincular-se o máximo possível da matéria, porque é ela que serve de amarra em cada um de nós para continuar nos retendo na retaguarda. Então, quanto mais nós vamos desvencilhando da influência da matéria nas nossas vidas, mais nós vamos nos espiritualizando. Vamos dar um exemplo disso aqui. Nós agora poderíamos estar em infinitos lugares, fazendo infinitas coisas, todas elas materiais, todas elas de interesse próprio, todas elas de interesse material. Nós aqui, e nós que estamos aqui buscando assistir isso através dos vídeos. Mas agora nós estamos começando a despertar para os valores espirituais de uma forma com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de interesse, um pouco mais de boa vontade. Isso já é um sinal de que nós já estamos desmaterializando-nos, estamos tendo preferência pelas coisas espirituais. Nós gastamos umas 3 horas hoje para deslocar, para voltar para casa, para chegar aqui, para participar, para poder ficar sabendo de coisas espirituais. É porque a gente está começando a acordar para a recomendação de Jesus, para que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós estamos buscando compreender Deus. E quanto mais nós compreendemos, quanto mais nós vamos atingindo a plenitude dessa compreensão até chegarmos no topo, que é o que nós vamos ver hoje.
Então, quando a gente fala de desmaterializar-se, de materializar-se, nós estamos falando da nossa relação com a matéria, do nosso interesse pela matéria, do quanto a matéria influencia-nos. Muitos interesses materialistas ou materiais que nós estávamos envolvidos até então e que não conseguíamos arranjar um tempo para as coisas espirituais. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça corrói e o ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu do campo íntimo, no céu do entendimento, no céu do sentimento. É isso que nos move até aqui. E quando nós damos esse passo na direção da espiritualização, abrindo mão da materialidade. Deu para dar uma clareada nessa coisa aí da materialidade? E então a gente vai caminhando e a gente percebe que no ponto 3 há uma equivalência, há uma neutralidade de forças, porque a natureza material e a natureza espiritual se equivalem em intensidade ali, naquela linha do ponto 3 do gráfico, que é mais ou menos, gente, em quantidade mesmo, do que acontece conosco, humanidade, hoje. Nem temos recursos espirituais para focarmos só no espiritual, e aí já não temos só materialidade, mas há já uma igualdade. Mas isso faz com que a gente fique pendente para aquilo que mais nos toca naquele momento. Pessoas às vezes muito honestas, que já são reconhecidamente honestas, pericam ainda de se deixar convencer por argumentações materialistas para que ele canalize o foco das suas energias para a materialidade de novo. Pode. Por quê? Porque ele ainda não tem muita espiritualidade para prendê-lo aqui. Mas também não tem muita materialidade não tem muita espiritualidade para resistir a essa materialidade. Mas já tem uma espiritualidade tal que essa materialidade já não influencia tanto. Então ele fica no ponto do meio, fica sujeito a essas influenciações mais fortes da materialidade. Eu não me vendo por pouca coisa não, mas se pagar um pouco mais eu vendo. A gente escuta isso aí bastante, né? Eu não me vendo por pouca coisa não. Tem que valer a pena. Ou seja, ainda não há uma convicção, ainda não há um patrimônio espiritual definido e preponderante. A partir do momento em que nós começamos a avançar e a passar desse ponto 3, que é o convite que nós estamos recebendo agora na transição, porque no ponto 3 nós já saímos da categoria de mundos inferiores, já entramos na categoria de mundos de regeneração. E para ir para lá é preciso, segundo a terceira bem-aventurança, é preciso que a gente comece a se amansar um pouco mais. E se amansar de tal forma que não se vende por pouco e também não se vende por muito. Ou seja, tem a gente começar a criar convicções um pouco mais sólidas em nós. E a partir do momento que a gente transpõe verticalmente essa linha do ponto 3, nós vamos aí já ganhando mais espiritualidade e perdendo mais materialidade. Quanto mais nós vamos avançando, quantas reencarnações nós gastamos para isso? Certamente muitas. Quantas exatamente? Isso varia de alma para alma, de espírito para espírito, porque cada um é único, cada um é diferente um do outro. Então, mas são necessárias muitas oportunidades. Isso serve para a gente entender que se a gente não consegue se melhorar numa vida só, e Deus, na sua sabedoria e justiça infinitas, também sabe da nossa pequenez, Ele não aguarda que a gente faça milagres da noite para o dia com a nossa evolução, e nos dá oportunidades para que a gente vá se exercendo essa vida que Ele nos concedeu e caminhando sempre na direção dEle. Para isso estabeleceu leis, dentre elas a lei de progresso, que nos atrai continuamente para frente e para o alto, na direção dele. Nós sempre estamos em crescimento, e tudo está em crescimento, porque a lei de progresso é válida para todos, já vimos isso.
Então, do 3 ao 4, então, nós temos um pouco mais de facilidade na nossa caminhada evolutiva. Um pouco mais de facilidade, porque nós já vamos adquirindo, na proporção em que vamos caminhando, nós já vamos adquirindo muito mais recursos espirituais e a matéria vai cada vez mais influenciando menos em nossa vida. Nessa parte inferior, do 2 ao 3, nós temos que lutar com muita influência material. Então nós estamos passando, olha o lado consolador do Espiritismo, de mostrar isso para nós. Nós estamos chegando na fronteira onde nós deixaremos de ter tantas dificuldades, porque dessa linha do 2 ao 3, nós já vimos que aqui prepondera o mal. Então nós estamos já saindo da força da influência maior da força de atrito. Ou seja, o carro que estava com a bateria arriada, com o arranque estragado, foi empurrado, gastou muito esforço dessa 1 a 3 para ser empurrado, mas agora ele já está em movimento. Quando nós chegamos naquele ponto 3. Então, dali para frente, é muita alegria. É muito mais, é muito menos esforço que nós vamos ter que despender. Por quê? Porque essa espiritualidade, esses valores espirituais, valores morais, éticos, nós já temos na nossa bagagem em preponderância em relação à influência da matéria. E com isso nós vamos tendo mais facilidade. Não estamos dizendo que a vida se torna completamente fácil, não. Mas a repercussão dessas dificuldades em nós serão muito menores. Porque nós teremos um outro nível de compreensão, de aceitação, de obediência, de resignação. De obediência porque a nossa mente estará concordando com aquilo, analisando, compreendendo e concordando. E consentindo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo isso. Quando a mente, quando a razão consente, a obediência ocorre com naturalidade, com espontaneidade. Quando o coração consente, a resignação acontece com naturalidade, com espontaneidade também. Então, a partir do ponto 3, isso vai acontecendo até chegar no ponto 4. No ponto 4 é onde a matéria não tem a menor influência mais sobre nós. Nenhuma mais influência. De espíritos que nós conhecemos e que conviveram conosco, eu queria citar 2 como referência. O primeiro deles, Irmã Dulce. Um dia alguém chegou para a Irmã Dulce e falou para ela assim: Irmã Dulce, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum nesse mundo. E ela olhou para ele e falou assim: nem eu. O outro exemplo que eu queria porque não, obviamente é porque são outros interesses que movem aquela criatura. E o outro é Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de estar na casa dele alguns meses antes da desencarnação dele. Pude ver todo o patrimônio dele, que era menor do que a nossa cozinha, mais um quarto talvez, com toda a simplicidade, com o básico, com o necessário. Coisas que ele recebia, ele passava para frente. Não tinha pego aquilo, não tinha valor para ele. Então a gente às vezes fica apegado, assim, dá um presente para alguém, e se alguém não usa aquele presente, nossa senhora, a gente fica de mal dele. E agora, se alguém dá aquele presente que nós demos para outra pessoa, aí vira inimigo mortal. São essas questões questões pueris que a gente pode observar no nosso cotidiano, na nossa vida. Ah, mas eu já não faço isso mais. Que bom, graças a Deus, mas nós estamos falando da humanidade, não estamos falando de nós aqui não, porque nós aqui já estamos começando a nascer asinha, a gente já está mais evoluído, já está mais grande. Então, nós estamos falando da humanidade, nós estamos falando do que nós vimos, e que nós, se não fazemos mais, já fizemos. Se não sentimos mais, já sentimos no passado. Então, é disso que nós estamos falando, é dessa evolução, é dessa mudança que nós vamos gerando em nós, na proporção em que nós vamos tomando consciências novas e vamos sendo coerentes com essa consciência, e que deixamos de seguir as nossas conveniências e começamos realmente a aderir, a internalizar valores novos em nós e abrir espaço para a permanência dessa consciência nova. E para que ela realmente comece a fazer parte do nosso patrimônio espiritual.
e ela vai normalmente gerar valores fazendo essa substituição de material para espiritual. E chegamos aí no ponto 4, obviamente não dissemos aqui que irmã Dulce, os dois exemplos que nós citamos, só a título só como exercício didático, como recurso didático. Citamos dois, não afirmamos aqui que eles já são espíritos puros, mas são espíritos que já estão, se já não se desvencilharam, porque nós não podemos afirmar isso, porque isso não está escrito em lugar nenhum, e não nos compete ficar julgando espíritos que nós conhecemos. É muito comum, muitas vezes, a gente buscar, espírito tal já é um espírito superior, é puro. Não. A Maria é um espírito puro. Onde é que está escrito? Qual que nós temos convicção plena de que é um espírito puro? Jesus. Está lá na questão 625, se não me engano. Jesus. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Ele, nós podemos falar, é o espírito puro. Dentre os espíritos que encarnaram na Terra, se teve que reencarnar, já não é espírito puro, porque Jesus não reencarnou, o Cristo não reencarnou, o Cristo encarnou aqui, ele anunciou que encarnaria, e nós ficamos esperando, ele tipificou isso no nosso psiquismo, e nós ficamos esperando o Messias. Ele tipificou isso na nossa consciência, marcou isso na nossa consciência, por isso esperávamos o Messias. Então, muito cuidado para a gente ficar fazendo esses julgamentos, essas comparações. Primeiro, porque isso não nos interessa em nada. E segundo, porque incorremos no risco de estarmos dizendo asneiras. Então, irmã Dulce e Francisco Cândido Xavier são dois espíritos de alta evolução e que a matéria já tem para eles, a materialidade, a matéria, a influência da matéria, se existe, ela é pequenininha. Não por suposição, mas por constatação, por vivência, por evidência, por fatos. Quanto a fatos, não tem argumentos. Mas nós não podemos ainda afirmar se são espíritos puros. Porque o que são espíritos puros? São aqueles que ultrapassam aquela linha horizontal do ponto 4. A partir dali, nenhuma influência mais exerce a matéria sobre esse espírito, que são aqueles que já atingiram um nível de independência da matéria, que nós costumamos chamar de anjos, arcanjos, querubins, Cristo, e aí a gente já discutiu isso aqui, Cristos, porque cada mundo semelhante à Terra tem um governador, assim como nós temos Jesus a nos orientar, a servir de modelo e guia. Deus, na sua soberana justiça e misericórdia e bondade, não deixaria um mundo, uma população semelhante à população desse planeta sem um modelo e um guia, porque só nós somos mais bonitos. Então, aquela referência que a gente tem trabalhado muito, nós precisamos estabelecer isso como parâmetro. Deus é soberanamente justo e bom, e esse parâmetro irá sustentar as nossas conclusões. Esse parâmetro irá conferir credibilidade, lógica, verdade às nossas conclusões. Se nós, nos nossos pensamentos, nos nossos devaneios, nas nossas reflexões conosco mesmo, com as pessoas, chegarmos a alguma conclusão que choque com esse parâmetro que é Deus, é soberanamente justo e bom. Então, se chocou com isso, meu raciocínio está errado, a minha conclusão está equivocada. Eu preciso de buscar outra, porque a de Deus é a correta. É nesse sentido que a gente vem falando muito sobre essa necessidade de nós termos uma referência segura. E essa referência segura para nós é esse componente do perfil divino que nós estamos descobrindo agora, que é a soberana justiça e bondade dele. Está claro isso, gente? Está tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, chegamos aí ao ponto 5, que é o estado de perfeição. No ponto 3, o equilíbrio entre a influência das naturezas animal e espiritual. No ponto 4, o espírito liberta-se da influência da matéria. Ok?
ponto 1 ao 2 do gráfico anterior, nós tínhamos os reinos inferiores. Já dissemos que são reino mineral, reino vegetal e reino animal. Chega um momento em que o princípio inteligente, estagiando nesse reino, ele atinge um patamar, um nível de evolução tal, em que ele necessita avançar, que é exatamente aquele ponto 2, onde ele atinge o estágio evolutivo de espírito. Mas como é que é isso? Não diz que o perispírito formata corpos? De onde é que surgiu esse corpo humano, no reino nominal, a partir do ponto 2, como nós vimos no vídeo anterior? De onde é que surgiu esse corpo humano, onde existiam só animais? Aí Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem mostrar isso para a gente, que aquele halo energético, falamos isso semana passada, estamos repetindo para reforçar. Gente, não vamos nos incomodar com a repetição, não, porque a gente faz o estudo comparando um com os outros 14, então as repetições, elas são úteis para que haja mais fixação no entendimento, porque na hora que a gente escuta a primeira vez, a gente às vezes não percebe, na hora que escuta a segunda, a gente, é mesmo, na terceira, não tinha visto isso ainda. Então não vamos preocupar com as repetições desses conceitos, não, porque eles vão aparecer em alguns vídeos aí para trás e é proposital que isso esteja acontecendo, porque senão nós estaríamos fazendo um estudo por dia de cada princípio fundamental e nós encerraríamos tudo em 15 semanas. Essa não é a proposta. A proposta é nós, sem quantificação, mas buscando quanto mais qualificação para o nosso estudo, para as nossas reflexões, buscando quanto mais entendimento. E muitas vezes a repetição, ela não vem por acaso. Muitas vezes não, ela nunca vem por acaso. É para questões de fixação. Então, nesse momento em que, como nós estávamos dizendo, nesse momento em que o halo energético do princípio inteligente, que ainda não é um perispírito, todos os corpos possuem energia, possuem esse halo energético. Uma planta, uma folha, uma pedra, um bicho tem o seu halo energético. Aí ele ganha uma forma diferente, a partir daí, uma formatação, para ele cumprir uma de suas funções, uma das funções do perispírito, que são 4, que nós já estudamos nos vídeos anteriores, quando estudamos esse assunto. Uma das funções é formatar, organizar o corpo físico. Essa é uma das funções dele. Mas como é que ele vai organizar um novo corpo físico se ele ainda não tem forma humana? Se ele ainda não está formatado para gerar um corpo humano? Aí a ciência veio analisando o reino animal. Quando chegou nesse ponto aí, ela se perdeu, porque aí desapareceu o macaco e surgiu o homem. Então a ciência chama isso de elo perdido. Emmanuel vem no livro A Caminho da Luz clarear isso para nós, que nesse momento o que aconteceu foi o seguinte: esse halo energético que estava animando, que estava produto evolutivo daquele último estágio ali do reino animal, esse halo energético é levado ao plano etéreo, onde ele passa pelas transformações fluídicas, porque esse corpo é fluídico, pelas transformações fluídicas necessárias para cumprir a sua função de organizar um novo corpo físico, de formatar um novo corpo físico. Aí desaparece, encerra o macaco e surge o homem. Em palavras grossas, né? Em palavras singelas, aliás, simples. Termina o ciclo para a ciência animal, inicia o hominal, mas fica um intervalo aqui chamado pela ciência de elo perdido. Deu para entender essa questão aí da adaptação perispiritual, fluidicamente? O que é isso? Olha, você agora vai ter que começar a falar. Você vai ter que desenvolver a fala. Então nós vamos dar uma melhorada no seu aparelho fonador lá no perispírito. Agora você vai ter que mudar de alimentação, porque agora você vai ter que começar a comer também vegetais, porque até agora você comia só carne, os animais são carnívoros.
Então, a partir de agora, você vai ter que passar por uma adaptação no seu aparelho digestivo. Olha agora, e assim sucessivamente. Então, cada necessidade do homem, que ele ainda não tinha no reino animal, no seu halo energético, no plano etéreo, ele foi ajustado para que cessasse a sua evolução naquele estágio e recomeçasse, ressurgisse num outro estágio melhorado por acréscimo de misericórdia do Pai. É uma assistência lá nos bastidores, para que a pessoa chegue aqui, a criatura chegue aqui já preparada para exercer uma nova atividade de vida, uma nova função de vida. Isso combina com algumas passagens de Evangelho, só fechando aqui. Isso combina com algumas passagens de Evangelho, quando Jesus fala assim: se a tua mão te é motivo de escândalo, arranque-a, corte-a. Se o teu olho te é motivo de escândalo, arranque-o, porque é melhor entrar na vida sem ele do que te servir de pedra de tropeço. Aí nós entendemos mal e começamos a arrancar o olho, a vazar olhos e a cortar mãos aqui. Ainda dentro da humanidade ainda existem civilizações que fazem isso para combater o mal. Mas Jesus não está falando no físico, ele está falando no perispírito, porque no planejamento reencarnatório, antes de virmos para cá, nessa encarnação, quem veio com deficiência física, qualquer que seja, de nascença, isso necessariamente tem que estar vinculado a uma alteração ocorrida com dolo ou por necessidade. Por que com dolo ou por conta do próprio espírito? Quando o espírito agride as leis divinas, agredindo o seu próprio corpo, buscando a morte, tipo um tiro no coração, um tiro no ouvido, da mesma forma que o corpo físico é lesado, o corpo espiritual, o perispírito também é. Agora, há situações em que a interferência, a atuação de trabalhadores do Cristo no plano espiritual, trabalhadores preparadores de reencarnações, planejadores de reencarnações, acompanhantes de planejamento de reencarnação, que passam que procedem a essas mudanças no corpo espiritual, para que na hora que ele chegue aqui, que ele reencarna, se é para cortar a mão e ser cortado lá no plano espiritual, ou aqui, de repente a pessoa vem só com os dedos juntos, vem sem dedos, vem sem braço. O acaso não existe, e Deus não permitiria que isso acontecesse com o filho dele, se fosse pelo acaso. Há que ter causas, há que ter razões para isso acontecer. E Jesus nos fala disso quando ele nos ensina que se a tua mão te é motivo de escândalo, corte-a. Porque eu já cansei de usar as mãos para comprometer-me. Então agora, por misericórdia, vai ser permitido que nessa eu venha sem as mãos, para eu não puxar gatilho, para eu não jogar pedra, para eu não apontar dedo, para eu não acusar, para eu não dedurar, para eu não. Daqui a pouco nós voltamos e damos sequência nesse estudo. Tá? Até já.